o Expositor Cristão apresenta Giro de Notícias. Edição especial Mês da Mulher. Olá, eu sou Sara de Paula e essa é a segunda edição do Giro de Notícias especial do mês de março, mês da mulher. Hoje estamos aqui com a pastora Margarida Ribeiro, muito mais conhecida como Tchê. Ela é autora do livro Rastros e Rostos do Protestantismo Brasileiro, uma historiografia de mulheres metodistas, também coordenadora do Centro Otília Chaves, pastora no projeto missionário metodista em Santa Isabel, São Paulo e professora de Teologia e História na Faculdade de Teologia Metodista AFATEL. Muito obrigada por nos receber hoje aqui e participar desse projeto, pastora. Então é uma alegria participar aí com vocês, especialmente nesse momento aí, né? Aí mês da mulher, muitos e muitos desafios. É um mês que a gente trabalha quase que manhã, tarde e noite direto, né? Com tantas aí assessorias, trabalhos e outras questões mais. Mas eu queria que a senhora comentasse qual foi o último projeto, já que a senhora falou do Dia das Mulheres, do mês das mulheres. Eu sei que dia 8 vocês reuniram aí cerca de 300 pessoas aqui para falar sobre mulheres. Foi interessante. A gente teve aí uma celebração de manhã que contou com a presença dos alunos do matutino, que são também, em sua grande maioria, metodistas, mas também de outras denominações, pentecostais e outras mais, né? Funcionários, professores, professoras. Daí teve uma celebração, teve aí um momento muito especial, mas especialmente da gente trazer à memória a data, né? Que significa esse 8 de março. E também a gente fez a leitura bíblica e essa que vos fala teve o privilégio de ser a pregadora também nesse culto. E o grande desafio girou em torno de aprender com Jesus, que diz não à violência também, sim à vida, né? E especialmente dentro do contexto que a gente está vivenciando como um todo no Brasil. Daí requer que testemunho, ou como nós temos apregoado, não somente na palavra, mas na ação, essa questão de realmente ser pessoas que, como diz lá a palavra, que tem caminhos de paz, de justiça e dignidade. Que realmente isso seja não somente na palavra, mas especialmente na ação. Ser reconhecidos e reconhecidas dessa forma. Que ótimo, pastor. É muito bom ver que o Centro Otília Chaves, que a senhora, na sua história, tem tido essa luta pelas mulheres. Então a gente quer falar hoje, nesse podcast, especialmente sobre a representatividade dessas mulheres na igreja metodista. A gente estava conversando aqui agora há pouco que são muitas mulheres na igreja, mas a gente encontra relativamente poucas mulheres na liderança. A senhora sente isso? Qual é o seu ponto de vista sobre essa questão da mulher ali liderando, pastoreando, nas representações no colégio episcopal? Qual que é o ponto de vista da senhora como pastora? Eu sou oriunda do Rio Grande do Sul, né? Sim, percebemos, né? Trazendo essa história, né? E também, especialmente, esse marco aí que a gente vai aprendendo dessa trajetória das mulheres aí, na Igreja Metodista especialmente. Quando a gente pensa nas mulheres e as mulheres metodistas, a gente vai se surpreender quando há muitas pessoas que estão lá na história com seus nomes. Mas a gente vai ver que há muitas mulheres que não estão o nome lá, mas mulheres que está a sua ação. Por exemplo, se a gente for pensar assim, vou usar uma terminologia aqui, visitadoras. Eu primeiro levei quase que uns 15 anos lendo ata e pesquisando para descobrir que visitadoras não eram só aquelas que estavam na igreja visitando, ou alguém que vinha num concílio, era um visitante de outro lugar, alguma coisa assim. Mas as visitadoras eram aquelas mulheres que iam de casa em casa. Daí, por exemplo, aqui em São Paulo tem alguns relatos que durante um ano, entre 3 pessoas visitavam mais de 2.000 a 3.000 casas. Imagine, não tinha metrô, os ônibus muito precários e talvez não tivesse ajuda nesse sentido. Já imaginou fazer isso e ainda cuidar da sua casa, fazer uma série de coisas e trabalhar assim? E também no Rio Grande do Sul tem várias, em Porto Alegre, em Santa Maria, tem vários relatos sobre isso. Aí me faz a seguinte pergunta, que como que um pregador, pregadora, mas chegava no local para dizer, vamos receber um missionário tal.
Aí tinha lá 40, em outros lugares 200, 300 pessoas. Como que alguém ia saber e reunir esse povo todo? Quem que fez esse trabalho aí? Para de repente a pessoa que nunca ninguém ouviu falar, de repente chegou lá e tem esse povo reunido. Quem foi? Foram as mulheres que foram construindo aí. A senhora está falando de um contexto bem histórico. É. A senhora acha que a gente continua nesse Isso contexto? Isso aí. Aí esse contexto aí nos faz ver que muitas vezes a gente não tem trazido à tona, no caso, essas histórias que são realmente histórias que fazem parte do nosso cotidiano e da nossa história propriamente dita como igreja, né? Mas aí a gente pensando hoje, a gente vê que, graças a Deus e a luta aí das mulheres, já temos várias pastoras espalhadas pelo Brasil afora, temos aí também leigas em cargos de lideranças aí nas mais diversas situações, temos hoje já 2 bispas, né, com a graça de Deus, e aí a gente fica pensando assim que muita coisa já foi alcançada, mas ainda há que alcançar-se muito. Porque, por exemplo, se nós formos ver as estatísticas, questões da Igreja Metodista, a gente vai ver que quase que 70% são mulheres. No entanto, essa porcentagem não é visibilizada na liderança, né? A Igreja Metodista contou com 254 delegados e delegadas no último Concílio Geral em 2016. 33% eram mulheres. 23 delas foram eleitas para a área geral durante o conclave, onde também foram eleitas 2 bispas. Conheça as mulheres metodistas que atuam na liderança em nosso site www.expositorcristão.com.br. Da sua percepção, além de uma necessidade de esclarecimento para que as mulheres sejam encaminhadas para o seu chamado, para desenvolver os seus dons e ministérios, existe alguma resistência ainda? Tanto na Igreja Metodista, pastora, como no meio cristão, existe alguma resistência ainda para colocar a mulher na liderança? No Brasil, né, em termos de Igreja Metodista, Brasil e América Latina, que são as áreas que a senhora trabalha. A gente fica pensando aí nessas questões assim, e ver que esta questão não é propriamente assim da Igreja Metodista. A gente vai pensar, vai conversar com as outras episcopais, luteranas, tantas outras mulheres pentecostais e outras igrejas, vai ver que elas também sentem isto. E veem que elas dizem assim, os metodistas estão chegando, a gente está aprendendo com os metodistas, estamos aprendendo as episcopais e tantas outras, assim, olha como que é isso, né? Mas a gente vai aprendendo umas com as outras, né? Essa é a questão. E isso há muitas barreiras sociais, há muitas barreiras ideológicas, há muitas barreiras que impedem as pessoas de exercer os seus direitos, né? E infelizmente a gente vê isto na sociedade como um todo, e como igreja a gente não pode repetir o mesmo. Como igreja a gente tem que contrapor. Jesus vivia na contramão da história. E a gente, nos passos de Jesus, ele trazia aí as pessoas, bem como diz lá no Evangelho, vem para o meio, vai para o meio. Jesus trazia as pessoas que estavam lá, sendo deixadas, esquecidas por diversas situações, e diz, vem para o meio, vem também, você também tem lugar nessa vida e nessa história. E cada um vai construindo a sua história com a graça de Deus. A gente conversou com a pastora Andréia no último programa, a pastora Andréia Fernandes, da Escola Dominical, sobre a importância dos seminaristas, das seminaristas, dos estudantes de teologia que estão chegando agora, entenderem essa questão de que há resistência, na sociedade, que a igreja tem que lutar contra isso. Como que a senhora vê isso aqui no ambiente acadêmico que a senhora vive diariamente? A gente vê que realmente tem resistências, né? Passar 4 anos aqui, a gente costuma dizer que alguns vivenciam aqui a faculdade de teologia, outros deixam meramente a faculdade passar por si, né? Então, quiçá possamos a maioria estar aprendendo desta oportunidade de trabalhar, de aprofundar as questões bíblicas, históricas, teológicas, tudo isso é aprendizagem. Mas no que diz respeito às barreiras aí, essas questões, realmente vem, porque as pessoas que chegam aqui são oriundas das igrejas locais.
Alguns com mais espaço, outros com menos espaços, outros com diversas situações, diferentes olhares, mas somos todos a mesma igreja nessa diversidade aí. A Confederação Metodista de Mulheres trabalha para que cada igreja local tenha uma sociedade de mulheres fortalecida, onde todas achem espaço para reconhecer e desenvolver seus dons e ministérios. Mulheres marcadas por Deus alcançam vidas, igualdade e seguem juntas no caminho da missão. Venha fazer parte da sociedade de mulheres da sua igreja. Será um prazer recebê-la. Você ouviu o convite para conhecer a Sociedade Metodista de Mulheres na voz da presidente da Confederação, a Ivana Aguiar. O link para conhecer o departamento também está na descrição desse podcast e no nosso site. E para a gente finalizar essa entrevista, algo que é muito importante, pastora, a participação do homem metodista nessa luta. A participação do pastor, a participação do líder, do bispo, das lideranças, como trabalhar isso. Também é importante que eles estejam conscientes para se apoio nessa luta. Foi muito importante o penúltimo evento das mulheres, esse em AD, que trabalhou a questão da família e outras coisas. Foi feita uma parceria entre a Confederação de Mulheres e a Confederação de Homens também. E aí, o presidente da Confederação de Homens falou que eles estavam apoiando esta campanha, né, da não violência. E que isso também deveria partir da onde? Deles também. E isso, graças a Deus, tem sido apregoado em diversos lugares aí no nosso país. Mas, pelas estatísticas, às vezes até assustadoras, a gente vê que o número de pessoas que vão procurar as delegacias de mulheres e outras coisas mais, infelizmente tem subido o número de evangélicos e pessoas evangélicas indo até lá. Isso é assustador para nós. Sim. Porque a gente pode dizer assim, que testemunho a igreja tem dado perante essa situação. Ótimo, pastora. Eu quero terminar essa entrevista deliciosa abrindo um espaço para a senhora. Fique à vontade para explicar para essas mulheres por que é importante que elas estejam juntas, tanto do Centro Otília Chaves quanto da Confederação Metodista de Mulheres, nesse processo de esclarecimento e de luta. Sempre é bom estar juntas. A gente, até o Salmo diz, né? Que bom e agradável estarmos juntos, irmãos e irmãs, né? Então, porque que bom e agradável estarmos juntas também nesse processo de capacitação. Aí as mulheres têm possibilidades, por meio de Centro Otília Chaves, realizar também esse trabalho à distância. Então, quem está lá no norte não se sinta longe, quem está lá no sul não se sinta longe, mas de leste, oeste, norte a sul pode se reunir nesse processo de capacitação, né? E quando faz, no caso aí ao vivo, as pessoas podem interagir umas com as outras, diz assim, você que é lá de tal lugar, pode conversar com a outra, mandar um abraço, fazer uma série de questões assim. Então, os detalhes podem ser feitos aí junto ao Centro Otília Chaves, e nessa parceria com a Confederação Metodista de Mulheres, porque sozinho não poderia o centro fazer, mas é uma parceria. A gente também conta com o apoio da Igreja Metodista da Grã-Bretanha, que tem ajudado muito, por isso que a gente diz assim, quanto que sai isso aí? Daí a Universidade Metodista também tem ajudado na questão tecnologia e tantas outras coisas. Então, é um serviço que tem sido gratuito nesse sentido aí. Mas mais que isso é para chegar a todos e todas, indistintamente, esse processo de capacitação e aperfeiçoamento para o exercício da missão. Tanto que a temática sempre inicia Mulheres nos Caminhos da Missão e alguma coisa a mais, né? Então, agora essa deste dia 8 vai ser Mulheres nos Caminhos da Missão, Inclusão, Vida e Ação. Então, que a gente possa estar participando também e colaborando umas com as outras, e que essa luta das mulheres por dignidade, por vida, por esperança, não é só uma luta de mulheres,
mas é uma luta de todos e todas. E especialmente nesse tempo que a gente está vivendo como Brasil, sermos aqueles e aquelas que ouvem o clamor do povo e buscam sinalizar por palavras e ações e apregoar cada vez mais aquele que nos diz: lutem pela vida e busquem a vida. Ótimo, Obrigada. pastora. Muito obrigada pela sua participação no Giro de Notícias especial de mulheres. Para quem quiser saber mais sobre o próximo encontro de capacitação à distância que acontece no dia 8 de abril, acesse o nosso site www.expositorcristão.com.br ou vai direto aí no link da descrição desse podcast. Você não pode perder também o Giro de Notícias da sexta-feira com as principais notícias metodistas da semana. Na quarta-feira a gente está de volta com mais uma edição do Giro Especial de Mulheres, Mês da Mulher. Termina agora o Giro de Notícias.